repetir o nosso link. Estou aqui de novo, André Santos, com o nosso podcast, hoje com o nome Conexão Terapêutica, onde vamos estar fazendo esse encontro com vários terapeutas aqui da região, vários terapeutas aqui da cidade, cada um trazendo a sua história, a sua linha de terapêutica, como que a pessoa trabalha, e vai ser assim um podcast muito... vai somar muita informação na tua vida, você que está procurando alguma linha de terapia que conecta mais com você, e você vai encontrar aqui com certeza. E eu estou aqui representando o Espaço Terapêutico Complementar, que é a minha clínica aqui em Assis Chateaubriand, onde a gente tem um espaço para vários terapeutas estar atendendo. Pessoal, já estão entrando na transmissão. Mais uma vez, boa noite a todos. Se não estiver assistindo nesse horário de agora, então boa tarde, bom dia, o horário que você estiver assistindo. Seja bem-vindo ao nosso podcast Conexão Terapêutica, onde vamos convidar terapeutas, e cada um nas suas linhas terapêuticas eles vão falar um pouco mais das suas abordagens. E quero chamar aqui a nossa convidada de hoje, que vai estar estreando com a gente esse podcast Conexão Terapêutica, Roseli Wagner. Seja bem-vinda. Tudo bem, Roseli? Tudo. Muito bem, sim. Obrigado pela sua presença. Obrigado por estar presente com a gente aqui. Eu que agradeço mais uma vez esse convite, e é uma honra, um prazer poder compartilhar conhecimentos que, na verdade, não deixa de ser um propósito e algo que nós que experimentamos essa área de ampliação da consciência, a primeira coisa, os primeiros sentimentos que vêm quando a gente está, eu acredito que a maioria dos terapeutas passa por isso, quando a gente descobre uma nova forma de olhar para a vida, você quer sair salvando todo mundo, né? Falando para todo mundo, olha, eu descobri um caminho que vai curar as pessoas, que vai te ajudar. Então a gente tem esse desejo, e é algo nato que quando você descobre algo bom, né? Então, mas é lógico, a gente leva algumas frustrações na vida, que não é bem assim, mas pelo menos aqui a gente pode compartilhar, e quem estiver pronto para entender tudo isso vai captar a mensagem, né? E a gente não pode salvar todo mundo, né? Não pode. Todas as terapias, médicos, cada um serve a uma porcentagem da população que mais acredita naquele propósito, mais acredita naquela terapia ou naquele medicamento. Então a gente também tem uma parcela de pessoas que realmente estão buscando algo mais, já tentaram muitas coisas. Eu sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose, na abordagem científica. A hipnose traz assim, um diferencial dentro da minha área, que é conectar assim, um nível mais profundo da mente. Algumas técnicas, algumas abordagens que a gente faz, a gente consegue chegar num nível muito mais profundo. Sim. E a gente consegue trazer também uma melhora muito grande para as pessoas. E assim, cada um tem a sua linha, cada um tem o seu público, a pessoa acredita no seu trabalho, ela vai acabar te procurando, porque o que você faz vai salvar ela de alguma forma, né? Sim, sim. Ao longo de 12 anos agora, eu já conheci muitas técnicas, muitas mesmo. Eu não parei para contar, mas enfim... A gente acaba, em meio aos tantos treinamentos que participa em tantos lugares diferentes, faz assim, conexão com vários profissionais, e obviamente que cada profissional tem se identifica mais com um tipo de técnica do que outra, né? Eu mesma, inclusive, já fui convidada, já tive a oportunidade para fazer a formação de hipnose. Uhum. Inclusive a constelação, a gente tem que estudar as linhas de pensamento do Erickson, tem que ter uma noção. Só que até este momento eu não fiz ainda formação, porque também tem tanta coisa, eu já fiz tanta formação que, né, mas realmente o que eu, no meu caso, me identifiquei desde o começo, foi a visão sistêmica, que então ela também
é uma forma muito ampla de olhar sempre de cima, como se fosse um drone, como se fala Sim. hoje, né? Quando fala a palavra sistêmica, é sempre olhar o todo, não somente, por exemplo, uma plantinha. Todos nós somos uma folhinha de uma árvore, né? E quem não tiver problemas, que atire a primeira pedra, né? Porque passa uma vida assim. Acho que a pessoa que não tem problema mais, acho que ela já se foi, né? Já. Mas assim, até os 15, 18 anos, a vida só curtição, tal, briga, às vezes, porque tem que estudar, tem que trabalhar, né, tal. Mas a pessoa não vê necessidade de... Claro que tem alguns casos que precisa de terapia, já desde idade escolar, no caso primária, mas, enfim. Quem não tiver problemas, que atire a primeira pedra. Só que, sempre no olhar sistêmico, por isso que eu gostei tanto, é sempre olhar o todo e não somente a folhinha que está doente, que está com... Não adianta jogar uma água, jogar um veneninho, jogar um remedinho só nessa folhinha aqui. Claro, dependendo se é alguma coisa leve, tudo bem, né? Mas, no caso da visão sistêmica, é sempre olhar o todo. O que essa raiz, essas raízes que essa árvore traz? Porque, obviamente, quem pensa um pouquinho, essa folhinha aqui, ela é sustentada por todos né? Essa árvore inteira, o caule, as raízes e tudo mais. Ou seja, ela teve um início, né? Se deu problema lá no início, então... as pontas vão ter geralmente o problema, falando em ponta, o problema é apenas a pontinha do iceberg, né? Geralmente é a ponta só, porque daí quando você olha o todo e quando você compreende da onde veio aquela pessoa, porque eu não sei se para você acontece, mas para mim vem muitas mulheres, né? Falar a verdade, né? Eu trouxe aqui meu marido, quer dar um jeito dele para mim. Isso acontece. Muitas mulheres vêm com os maridos aqui para resolver o problema delas. E traz o marido, que o problema é o marido. Então, mas assim, sempre precisamos entender o que tem além do aparente, o que fez essa pessoa adquirir esse tipo de comportamentos e atitudes. E aí a outra pergunta, no caso, que nem você falou, aquela que traz o marido, ou às vezes eu mesmo estava fazendo palestras, eu falava assim, não, é a minha sogra que tem que ouvir isso, ou é o meu cônjuge que tem que ouvir isso. Nunca é somente aquela pessoa, pode até ser, não estou dizendo que não é, mas sempre a pergunta é por que ou para que você atraiu esta pessoa na tua história de vida. Por exemplo, não tinha lá, você, querida mulher que estiver assistindo, será que, ou mesmo um homem também, será que só tinha aquele homem para você escolher naquela cidade, naquela época que você casou? Só tinha esse. Por que você escolheu esta pessoa? Não tinha outros que, né? Não. O nosso GPS interno, esse daí casa. Mas sempre tem, tudo que nós apontamos no outro, sempre tem algo dentro de nós. E essa é a parte mais complexa, mais difícil das pessoas admitirem. Eu sei por mim mesmo. Sim. Que? Você está querendo me dizer que ele não tem defeito, que sou eu? Que eu tenho que me curar, que eu tenho que olhar para mim? Nossa! Falar um pouco de mim mesmo. Um dia, muitos anos atrás, eu ainda não conhecia as terapias. Mas eu estava, logicamente, passando por um processo de separação, litigiosa e tal. E daí eu reclamando. Até, inclusive, era assim, mas... Eu sei que você vai falar isso, mas eu vou
dar essa iniciativa, a maioria, 99% dos terapeutas gosta da terapia porque está buscando melhorar algo em si. Está procurando terapia, procurando algo para resolver dentro, né? Sim, primeiro nós mesmos. A gente sempre procura para algo que eu resolva em mim. Uhum. A gente gosta tanto que a gente começa a ajudar as pessoas. Então aconteceu comigo. Na época eu não conhecia nada de constelações, as outras terapias. E eu lá reclamando, porque ele está fazendo isso comigo, porque assim, porque assado. Me perdoe, tá? Eu estou assim, meio que brincando, né? Mas porque é assim. E ele contava lá 1000 coisas. E aí o meu colega, que hoje, na época era fotógrafo, que eu também era, hoje ele é constelador também, ele falou assim, você já pensou na possibilidade de não ser ele o problema da tua vida, e sim você? Eu queria, tão muro na cara daquele... Nossa, jamais. Fiquei muito pé da vida dele falar isso comigo. E assim eu tenho clientes, assim, volta e meia, o tempo todo. Sempre a mania que o ser humano tem é a primeira coisa, ter um resfriadinho, por causa da janela aberta, ou porque eu peguei um sereno, ou porque não sei o quê. Não estou dizendo que não é. Porém, no caso quando tem problemas na vida afetiva, ou sei lá, na profissão, é sempre o outro. Nós sempre procuramos culpados fora. E ainda fica bravo com a gente quando diz que o problema não é o outro, né? Então, queridas pessoas, sinto muito, se acredita ou não, se concorda ou não, o problema, a causa primária é sempre dentro de nós mesmos. Por pior, por mais difícil que seja admitir isso, mas quando a gente começa a cansar de levar as tijoladas da vida, aí muda, né? Você vai buscar ajuda, enfim. E foi por isso que eu entrei nisso, foi porque eu apanhei muito. Então... sempre é uma percepção que a gente tem costumo dizer assim, que a mente não entende a realidade. Se a gente, o contexto dentro da hipnoterapia, a mente não entende a realidade. Uhum. A gente sofre porque a gente interpreta que aquilo é ruim. Sim. Aí como eu quebro isso? Como que eu lido com isso? Eu tenho que interpretar que aquilo é bom, eu tenho que em vez de ter raiva, eu tenho que ter compaixão pelas pessoas que vivem comigo, muito próximo, né? Mas como que eu faço isso? Eu tenho que entender a história. Porque todo mundo é como é, porque passou por alguma dificuldade. E a dificuldade negativa, principalmente, é o que nos molda. Porque as coisas positivas, nossa mente não lembra, só mente das coisas negativas. É os traumas que a gente vive que nos torna forte. Só que as pessoas sofrem com os traumas, não conseguem sair dele. Infelizmente, ainda não é. Eu espero que em um futuro breve nós já temos escolas, são escolas particulares, já tem profissionais dentro da nossa área que já estão inserindo isso no núcleo acadêmico. Delicioso. Porque, assim, de entender que a causa é sempre dentro e não fora. Né? Então, realmente é delicado, mas ao mesmo tempo é muito gostoso pensar e ver que hoje, estamos em 2023, está, graças a Deus, sempre aumentando a quantidade de terapeutas e até de técnicas novas. Por quê? Porque está na hora, está assim, né, com tanta evolução que nós seres humanos temos, precisa ampliar a consciência também, né? Para a própria humanidade evoluir, precisa entender o que tem além do aparente. Se as pessoas entenderem que elas realmente têm um problema a resolver, que elas precisam resolver aquela questão, ou aquele problema, ou aquele trauma, ela precisa para conseguir equilibrar o seu estado emocional, sua ansiedade, depressão, fobias. Se a pessoa entender isso, que ela tem que procurar um terapeuta, eu acho que não vai ter terapeuta para todo mundo. Um detalhe bastante importante que você falou agora. Entender e procurar um terapeuta, ou psicólogo, ou até psiquiatra, dependendo do caso, né? Tem uma reportagem que saiu agora, dia 23 de abril de 2023. Eu lembro que semana passada eu estava vendo essa reportagem.
que o Brasil é considerado o país campeão no conflito de ansiedade. Entre os países, 5 países primeiro, tem mais 5 países que estão nesse ranking aí, mas o Brasil é considerado um dos campeões mesmo, na questão da ansiedade e tal. Mas o que é o maior bloqueio para, inclusive, curar ou melhorar esse problema da ansiedade? A psicofobia, né? O que significa isso? A resistência, o medo, o julgamento. Ai, meu Deus, procurar terapia, procurar psicólogo, mas eu não sou louca? Não sou louco? Para quê? Né? Essa é a primeira coisa que a gente escuta o tempo todo. Verdade, não sou louca. Eu não sou louca, né? Muitas mulheres que trazem os maridos aqui, os maridos falam, vai me levar em terapia, eu não tô doido, não tô louco. Não tô doido. É a primeira coisa. Então, isso é psicofobia. Então, a reportagem nem fala de terapias, é só de psiquiatras eu até criei um workshop em cima disso aí, porque é realidade, são fatos reais. De psicólogos, e uma pesquisa que foi feita do quanto existe resistência ainda, apesar de todo o conhecimento, toda a tecnologia que a gente tem disponível, ainda existe muito tabu em cima dessa questão de procurar ajuda terapêutica. Muito tabu, literalmente. Até constelações, a palavra constelação, até para mim, quando há 12 anos atrás, eu falei, constelação, o que é isso? É alguma coisa de astrologia? Sei lá, daí, porque falavam assim, as pessoas vão lá em grupo, daí as pessoas sentem dores, sentem uma coisa, começam a chorar do nada. De ritual, né? Um tipo de... Aí eu, como católica fervorosa, eu fui lá assim, com medo que o meu pai não soubesse que eu estava indo participar do grupo, uma coisa diferente. E eu fui lá e não tem nada disso, não tem nada de sobrenatural. E principalmente, para gente que gosta, né, a delícia que é compreender a compaixão, o quanto é importante nós termos o respeito e o entendimento das dores emocionais que se escondem por trás de todos nós, de todos os tipos de problemas e conflitos. Então, assim, é muito acalentador quebrar esse tabu, de buscar ajuda, de, no mínimo, conversar e entender que nossa senhora, a pessoa, assim, é um fato real. Geralmente, as pessoas chegam a primeira vez num atendimento, chega assim, armada até os dentes. Resistente. Né? Né? Porque ninguém vai entrar na minha cabeça, não. Porque eu não vou perdoar, porque hoje de manhã eu tive que escutar isso. Tá bom, eu vou perdoar meu pai. Sabe o que o Bert Hellinger falava? Falou assim, todo filho que falar assim, eu vou perdoar, tá bom, já que você está falando que para me curar eu vou ter que perdoar meu pai, minha mãe. Todo filho que fala, eu vou perdoar você, pai, mas é muita arrogância. É muita arrogância. Não, você pode me falar assim, mas meu pai me abandonou, meu pai talvez tem casos de estupro, de violência, coisa e tal. Nós não estamos aqui para dizer que nós defendemos violência, ou estupro, ou abandono, de forma alguma. Porém, ponto e vírgula, quanto vale uma vida? Quanto vale a sua vida? Existe dinheiro que pague? Se não fosse aquele homem que você não gosta, né? Ou aquela mulher que você chama de chata, de bruxa, de não sei mais o que, não sei mais o que, inclusive a tua sogra, né? Se não fosse aquela figura, nós estaríamos aqui? Não.
Porque se tirar uma pessoa, um figurante de 7 gerações, são 510 pessoas, eu provo isso matematicamente e cientificamente, que cada um de nós, para podermos estar aqui, precisamos, no mínimo, 510 pessoas. Se tirar uma figurinha dessas dali, desmorona todo o resto, né? Mas o que eu principalmente queria dizer, quando nós temos essa arrogância de petulância de dizer, não, eu vou perdoar meu pai, ou não vou perdoar, sinto muito, mas vai sofrer bastante. Tem uma analogia, assim, que você falou, assim, de quanto vale a vida. Eu pergunto para você, se eu te dar 10 mil reais para você acordar cedo amanhã, você ia ficar feliz? Com certeza. Se eu te dar 10 milhões para você não acordar amanhã, você aceitaria? Quanto que vale a vida? Não tem. 10 mil reais eu ia ficar muito feliz, ia resolver muito problema da minha vida, muitas questões. Mas assim, eu te dou 10 milhões para você não acordar amanhã. E o que você quer? Você aceita? Poderia até acordar, mas acordar doente, tudo. Você aceitaria? Não aceitaria. Porque não tem dinheiro. Então o fato de às vezes, todos os problemas, por pior que tenham sido, é para isso que existem os terapeutas, isso. Tá? Estamos aqui para isso. Então, se está mesmo, está com ajudar a entender a vida. A gente está aí para ajudar a curar. Porém, a vida que o seu pai, a sua mãe, mesmo que o seu pai tenha apenas tido um contato a mãe até gerou você sozinha não, criou você, geraram, né? Mulher não engravida sozinha, né? Pelo que eu saiba, só Nossa Senhora, tá? Mas enfim. Então, nenhuma mulher gera um filho sozinha. A concepção precisa do macho de uma fêmea e acabou. Então, só isso já é algo impagável com dinheiro. A vida que a mulher não consegue engravidar sozinha, então, vai fazer o quê? Então, só se eu tivesse que pagar em dinheiro, se nós tivéssemos que dar em dinheiro, o fato do pai ter cedido o espermatozoide, né, no caso, então só isso já é. E por aí vai. Então, é uma forma totalmente diferente de olhar para a vida quando a gente entende. E os problemas que tem, é para isso que existem os terapeutas, né? A gente sempre muda a fraseologia das coisas, né? Como que a gente entende, como que o meu cérebro entende. Eu sei o que é, sai daí, não entra aí, não faz mais isso. A gente sabe o impacto emocional, né? Você é feio, você é feia, você é inútil, você é preguiçoso. Você é preguiçosa. O impacto emocional que a gente recebe com as palavras realmente machucam. Né? Mas como é que eu mudo isso? Eu começo mudando pequenos contextos da minha vida. Falo assim, Roseli, eu tenho um problema para resolver. O problema traz uma carga emocional muito pesada, muito forte. E seu cérebro acaba te bloqueando, porque ninguém gosta de resolver problema. Ninguém gosta de ficar mexendo com... O cérebro eu prefiro correr de problema. Mas se eu mudar, só o fato de eu mudar já fica mais leve. Eu tenho uma questão para resolver. A sua mente entende... Lembra que a mente não entende a realidade, entende como você identifica as coisas. A mente mente. Então, se eu falar assim, eu tenho uma questão para resolver, na mesma hora, eu desbloqueio o meu cérebro para poder resolver. Eu tenho energia. Só o fato de admitir. Só o fato. Tipo assim, isso é impossível. Isso é impossível de fazer, isso é impossível de realizar. Eu automaticamente já me bloqueei, porque a minha mente entende e sabe que é impossível. Mas se eu falar assim, não, é desafiador. Só de eu trocar a palavra, você está entendendo? Só de eu trocar a palavra, a minha mente já entende que é mais fácil de eu resolver. Eu tenho energia, eu tenho energia para poder resolver. Não, realmente como que eu falei, realmente é desafiador para resolver. Automaticamente eu já consigo, parece que é mais fácil, né? Sim. E outra, a partir do momento que nós nos... Primeiro, tem que aceitar essa ideia e tal, mas a partir do momento que a gente marca uma sessão terapêutica, pelo menos comigo é assim, não é só comigo, mas todo o universo já começa a se mexer para que a resposta que você tanto está procurando, que ela apareça. Você só precisa estar conectado. Tanto que quando marca uma sessão de constelação, acontecem os atropelos,
os bloqueios que te impedem a você olhar para aquilo que precisa ser visto, como também as coisas boas, né? Sim, sim. E uma outra frase que é muito importante, que eu sempre gosto, é o teu bloqueio, todo problema, todo bloqueio está diretamente vinculado ao teu propósito de vida. Todo bloqueio esconde o teu propósito, né? Então, o que é, assim, se nós perguntarmos para os nossos... vocês podem responder, viu, no chat aí, eu tô olhando o chat aqui, tô eu mandando... acabei olhando aqui, até se alguém quiser falar ali no Instagram... Faça uma pergunta no Instagram. Se quiser deixar alguma pergunta e coisa e tal. Mas, assim, se nós perguntarmos para os internautas das 5 áreas, tipo a tua vida profissional, financeira, afetiva, saúde, mas enfim, pelo menos essas afetivas, saúde, profissional, profissional, financeira, qual a área que mais você sente que tem bloqueios? Né? Que tá travado, que não vai e tal, ou tá empenhado, vai explicar o que é um bloqueio. A pessoa acha, mas o que é um bloqueio? Pra gente é tão comum, né? Mas assim, qual é a área da sua vida que mais tem problema? Como diz o problema. Tá? Problema, porque problema é ruim, né? Qual é a área que mais tem problema? Isso é bloqueio. Justamente esse problema ele esconde o teu propósito de vida, que é o que eu mais trabalho, inclusive na minha área, né? Que é ajudar as pessoas a identificar a verdadeira identidade, quem sou eu de verdade, sem as máscaras de pai, mãe, ou então os crachá de profissional, eu sou o doutor fulano de tal, a doutora, a psicóloga. Quem é você sem o seu crachá? O seu crachá de mãe, o seu crachá de esposa, quem é somente você? Porque nós, infelizmente, fomos muito criados na sociedade a usar máscaras para nós nos sentirmos aceitos em cada lugar que a gente frequenta, né? Conforme cada julgamento, você vai se moldando. E isso, infelizmente, é a maior causa dos nossos problemas de doenças, de conflitos em todas as áreas, né? Então, eu deixo essa pergunta para você aí. Qual é a área da sua vida que mais você sente que tem problemas? E só lembrando, pessoal, que a gente está transmitindo aqui do Espaço Terapêutico Complementar aqui em Assis Chateaubriand, deixa eu colocar aqui. E esse Espaço Terapêutico é novo, eu estou inaugurando ele esse mês, e é um espaço assim, que eu estou abrindo para terapeutas que queiram estar iniciando seus atendimentos ou moram nas cidades vizinhas, quer atender aqui em Assis Chateaubriand. A gente está cedendo esse espaço. A pessoa vai poder alugar uma sala, vai poder alugar um horário, vai poder alugar um dia. Está bem assim, flexível mesmo. Para você, terapeuta que está começando, fez seu curso, mas é difícil realmente a gente fazer o curso e começar a abrir uma clínica, abrir uma sala ou começar o atendimento. E a gente justamente dá a oportunidade para isso. Como eu comecei há 4 anos atrás, com a mesma ideia, eu quero atender, eu fiz meu curso de hipnoterapia, e agora? Né? E eu fui assim muito bem recebido. Quero mandar um abraço, um beijo para a Silmara do Bem-Estar, que fica aqui próximo. Ela me deu essa oportunidade. Lá também é um espaço terapêutico, uma clínica, onde ela assim, atende também várias linhas terapêuticas, né? Yoga, pilates, enfim, ela me deu essa oportunidade para começar lá. Sou muito grato por ela. E depois eu fiquei 1 ano atendendo lá com ela. Eu falei, não, agora é a vez de eu crescer um pouquinho mais. Então, assim, gratidão muito, Silmara, por ter me dado essa oportunidade. E eu acredito nisso, a gente dá a oportunidade para as pessoas quererem começar, para poder ajudar outras pessoas. Exatamente. Tem muita gente que faz um monte de curso e não começa, e não consegue, porque vai fazer um orçamento para montar uma salinha, é 10 mil, é 20 mil. E agora, como é que eu vou começar a atender? Vou atender em casa, de repente, até para arrumar a casa ali, fazer um consultório em casa, você gasta uma grana. Então, assim, é muito melhor você ter um local já com essa tendência terapêutica, onde vai ter essa reunião com vários terapeutas, essa conexão. Isso tudo vai ajudar nos seus atendimentos.
na troca de experiências. A gente tem vários projetos aqui dentro do Espaço Terapêutico, como este mesmo que a gente está fazendo aqui, que é o podcast, né? Conexão Terapêutica. Se você estiver trabalhando aqui com a gente, atendendo com a gente, você vai também ter a oportunidade de falar do seu trabalho aqui aos olhos do Espaço Terapêutico, para você poder falar para as pessoas que moram aqui na região também, falar do seu trabalho. A gente não tem oportunidade de falar, né? Sim. Às vezes você tem seu Instagram lá, você fica lá mandando mensagem, mas ele não amplia, ele não sobe, é poucas pessoas, o Instagram não entrega seu conteúdo. Mas aqui a gente tem toda essa tecnologia para te ajudar a começar realmente a integrar com a gente. Essa é a minha mensagem. Isso é muito importante, porque é um conjunto de fatores, não é só você ter o conhecimento. Claro que nós temos também, hoje em dia, a praticidade da internet, né? De fazer uma live, de você, né? Mas ainda é uma coisa importante que você está fazendo, ainda é fato de que é muito importante também o contato tete-a-tete, né? Do relacionamento humano ao vivo. Claro que a internet, nossa, quanta coisa ela nos ajuda, que a gente consegue chegar até a sua casa, não importa o lugar do planeta, desde que entenda a nossa linguagem, né? Onde tem internet. Eu atendo online também, para pessoas do Brasil inteiro, até de Portugal, até em outros lugares também. E assim, a gente consegue entregar o produto, consegue entregar a nossa especialização, mas não é a mesma coisa de estar sentindo a energia da pessoa. Sim. A gente até consegue ajudar muito, mas se tiver presencial, ajuda muito mais. Então, o podcast é uma forma interessante, principalmente de compartilhar conhecimentos, de podermos... Os próprios profissionais acabam um ajudando ao outro, né? No sentido de própria divulgação do trabalho mesmo. E os terapeutas que estão compondo com a gente aqui no Espaço Terapêutico, pode dar um oi aí no chat, tá? Falar assim, escreve assim, ó, eu sou complementar, igual a gente coloca nas nossas postagens, eu sou complementar. E você vai estar conectado com a gente aí. E, Roseli, vamos lá então. Só fala para mim, o pessoal que está assistindo aí, que talvez está ao vivo ou não, o seu Instagram. Tem muito conteúdo lá já, né? Você já posta muita coisa. O Instagram é Roseli Wagner, com W, no caso 8x. Está conseguindo ver aqui atrás? Roseli Wagner 8x. Tá. Ela colocou... tá. Não, é que não é isso aqui. Mas o endereço... É que isso aqui é o link do Linktree. Né? Tá. Não, mas para quem é... O meu Instagram é @Roseli Wagner 8x. Por que 8x? O infinito vezes, né? Então, tá. Tem um significado. E, lógico, eu também tenho o meu canal no YouTube, Roseli Wagner, tenho o Facebook, tenho um perfil pessoal e tem também uma landing page. Tenho o meu site, Roseli Wagner, www.roselivagner.com.br. Eu também, além da constelação familiar, reprogramação biológica, inúmeras técnicas que eu trabalho, eu também trabalho hoje, já desde 2020, com uma outra terapia de loções que trabalha com regeneração celular, que é um assunto que a gente pode falar num outro momento, que ele potencializa, essas terapias, elas potencializam o processo de cura de qualquer tipo de doença física, cortes, não só doenças, dores físicas, tudo que tiver. Então, é uma técnica também, só que em produtos físicos, que eu acabei não trazendo aqui, mas uma outra hora a gente pode fazer, só sobre isso. Uma pergunta, Roseli, até interessante se abordar dentro da sua especialização. Da onde vêm as doenças? Boa pergunta, né? Por mais que a gente fica doente pessoas da onde vêm as doenças. Claro que vai ter pessoas que vão falar assim, não, mas é porque eu já estou com 50 anos, é normal eu ter calorões, é normal eu ter dor aqui, dor ali, não ter as piadinhas até no Instagram, no Face,
nas redes sociais, que pessoas com mais de 40 anos que não tiver condor, né, com a idade do condor, aí não é anormal, não é. O natural é nós sermos saudáveis. Mas da onde vêm as doenças? Não que a gente nunca possa ficar doente, mas principalmente eu sou da ideia que tudo começa na nossa mente. Depois, tudo é uma psicossomática, lógico, daí tem a história transgeracional, tem genética, tem epigenética, porque a genética é uma coisa, a epigenética é o ambiente, nós fomos criados, onde nós vivemos, tem a alimentação, né? Se você se alimenta de forma correta, saudável, se você faz exercício físico, são inúmeros fatores. Porém, tudo começa na cabeça. Primeiro dentro, né? Porque, por exemplo, assim, uma simples pergunta: da onde começou, aonde nasceu a ideia de se construir esse imóvel que tem aqui? Quando eu faço essa pergunta, eu falo assim, não, foi o arquiteto ou o engenheiro falando de tal, mas peraí, mas quem primeiro pensou, né? O arquiteto não cria do nada, né? Tudo começa na nossa mente primeiro. Exatamente. Tudo começa na mente. Então, claro, depois, pelo estudo científico e provas reais disso, tudo que é materializado, a própria doença materializada e física, você sente ela, é porque já o nosso corpo não sabe mentir. E a doença, na verdade, é vista como, na minha maneira de ver, é como uma amiga nossa, e não inimiga, porque é o que nós a maior parte das vezes fazemos, sempre fazemos. Me deu uma dor de cabeça, então me dá um remédio. Né? Dá um remédio. Você toma um Doril. Toma um Doril, dá uma febrezinha, dá uma... Né? Então, tudo primeiro, claro, não estou falando contra a indústria farmacêutica, que ninguém precisa morrer, porém, aquela dor, aquela doença, que é muito persistente e recorrente, ela tem uma dor emocional por trás. E pode discordar de mim, não tem problema nenhum. A gente sabe que hoje 70%, 80%, 90% são doenças emocionais psicossomáticas. O que é psicossomática? São picos emocionais, vai juntando toda aquela lixa emocional, aquele recalque emocional. Vai chegar um ponto que o cérebro não aguenta mais segurar. Ele precisa... Se você não conseguiu resolver na tua cabeça, esses conflitos do passado, vai chegar um ponto que a conta vai chegar. E o que o cérebro faz? Ele precisa disseminar essa carga emocional. O que ele faz? Joga para o corpo. Inclusive, uma ressalva aqui, pessoas que lutam com o sobrepeso. Né? O nicho de mercado, hoje, para quem entra, por exemplo, assim, numa nova área profissional, quais são os nichos de mercados que mais têm faturamento hoje em dia? Me perdoe falar, mas um dos nichos que mais tem faturamento é o nicho da venda de produtos para emagrecimento, né? Lógico, academias, porém, querida pessoa, tudo bem as medicações, tudo que é feito, né, o próprio exercício físico e tal, tudo é necessário, é importante, porém isso já é depois, porque tudo começa dentro, o nosso corpo não sabe mentir. Protocolo que eu desenvolvi aqui, que é terapia por emagrecimento. Qual que é a diferença? Você faz técnica por emagrecimento, vai trabalhar no emagrecimento em si. Vai emagrecer, vai diminuir o peso, vai diminuir medida, beleza. Tá, mas a terapia por emagrecimento é o quê? Você tratar por que você está acima do peso. É trabalhar sua mente, trabalhar a questão da produção de cortisol, que causa muito o excesso de peso. Então, assim, por que está estressado, por que está se estressando, por que está ficando muito ansioso? Isso tudo começa a produzir o cortisol em excesso e você desregula todo o seu corpo. Então, a gente trabalha nesse equilíbrio emocional, quando a gente chega com uma técnica que eu falo que é o balão hipnótico. O balão hipnótico é o quê? A gente coloca um balão imaginário no estômago da pessoa, a gente infla, é tipo um balão desse estético normal que as pessoas usam, mas é imaginário. E a nossa mente, ela capta, ela grava aquela sensação
de estar com o estômago cheio, a pessoa diminui a alimentação drasticamente. Claro que tem uma reprogramação alimentar, uma reprogramação biológica, uma reprogramação metabólica, tudo em cima desse processo, que é a terapia para o emagrecimento. E a pessoa consegue perder de 2 a 4 quilos por semana. E aí eu vou fazer agora um adendo, como diz o pessoal lá de Brasília. Eu aprendi essa palavra, esse termo há pouco tempo. Adendo, uma ressalva. Que para qualquer ser humano e até para os animais, quem é a primeira referência de alimentação, de comida, desde o ventre materno? Eu já dei a resposta, né? Mas enfim, quem é a primeira referência com relação à alimentação? Mãe, 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 mãe. Ah, mas eu não tenho problema com a minha mãe? Sim, mas dentro da linhagem sistêmica, aonde faltou mãe? Aonde faltou comida? Aonde faltou, da visão sistêmica, quantas gerações atrás, muitas vezes passaram fome, que você agora, por amor e por lealdade, você estoca, está fazendo estoque de comida, né? Mas a primeira coisa que eu preciso perguntar para você é: quem é a primeira referência de alimentação? A programação de alimentação é sempre vinculada à figura mãe, né? Então precisa ser trabalhado isso, não é para falar mal da mãe. Se não é você diretamente, você com a sua mãe, tem história para trás, né? Em algum lugar faltou alguma coisa. E o nosso corpo, ele tenta apenas nos proteger daquilo que faltou. E nós estamos falando um balão interno. É um buraco interno, o tal do vazio interno que nós tanto falamos. E a gente come o quê? Emoção. A gente se alimenta de emoção, não de comida, não de alimentos. É emoção. E você está tentando tampar o buraco emocional. Porque a gente reprograma isso e já fica nesse estado. Então, tem esses vazios internos que uma das compulsões pode ser compulsão alimentar, mas pode ser compulsão por compras, compulsão por sexo, compulsão por consumo de álcool, alcoolismo, vira alcoolismo, né? Compulsão até por drogas. Tudo isso são, né? Já entra no estágio da fuga, né? De outros estágios. O medo da dor, medo da fuga. Então, enfim, é toda essa linguagem. E, Roseli, me conta um pouco do seu trabalho em si, onde você atende, essa abordagem, você já está dando alguns adendos aí durante a nossa entrevista, nossa conversa, nosso bate-papo. E como que é seu trabalho? Quais são as pessoas que mais procuram você e as suas dificuldades? As suas delas, né? Não as suas. Bom, atualmente eu estou atendendo na cidade de Toledo, aqui perto de Assis, né? Você mora lá. Mas eu também atendo em outras cidades, inclusive no país vizinho, Paraguai, Santa Rita, Santa Rosa. Ministro vários workshops também nas cidades vizinhas. Até porque precisa levar mais, eu trabalho com palestras, com workshops, com vivências em grupo, as constelações mesmo são em grupo. E adivinha, será que preciso fazer muito esforço para saber quem que me procura mais? É anormal quando um homem procura terapia por livre, espontânea vontade, né? É anormal ter... o terapeuta como esse moço aqui, você é um cara fora da caixa, né? Deve ser. Dessa minha área de hipnose, a maioria dos terapeutas que eu conheço são homens. Mulheres não tem, poucas mulheres fazem hipnose, assim, do jeito que a gente faz. É verdade, isso é fato também. Mas, assim, no corriqueiro, mais são mulheres, né? Que procuram, que são as primeiras que buscam ajuda, que têm mais facilidade de quebrar esses... Não, sempre as mulheres, até para procurar melhorar a saúde, né? Não só mental, mas a saúde
física também, sempre ainda um médico. Igreja, até na religião também. Até na igreja, mais mulheres. Sempre são mais as mulheres que vão rezar, né, e tal, porque os homens vão tudo pro céu, né? Não, eles não precisam. Os homens estão salvos, né? As mulheres têm que procurar. Que ótimo. Tanto que foi a Eva que comeu a maçã, não foi Adão. Então, olha só. Sempre as mulheres têm que procurar ajuda. O homem estava tranquilão lá, de boa, botando o nome de bicho, tudo quanto é bicho. Ele falou, tô tranquilo demais. Aí veio Deus e falou assim, você tá tranquilo demais, vou arrumar um problema pra você. Precisa arrumar um problema, então a mulher, né? Afinal... E agora como é que eu me saio dessa? Eu pergunto assim, como é que eu saio dessa? O que seria do mundo sem as mulheres? Será que teria... Não sei se eu sei, no mínimo a gente ia estar no paraíso ainda, né? Tá. Como é que eu saio dessa agora? Não, mas não, realmente as mulheres... É porque um complemento... A mulher sempre é cuidado, né? Sempre é cuidado desde com típico, os filhos. Porque a mulher também não sai à caça e trazer a comida para casa. Hoje em dia elas ajudam, claro, trazer. Mas não é, o homem tem as suas funções também, né? Interessante entender assim, o papel de cada um, exatamente. Né? A mulher acha que ela tem que ser o homem dentro de casa, às vezes por várias questões aí, e às vezes ela está tentando pegar o lugar do homem de alguma forma. Aí também dá problema. Porque assim, tem que ser melhor do que o homem, tem que... Muitas questões que a gente convive. Eu até vou perguntar agora, querida mulher, por acaso, assim, se sente muito, às vezes tem 30, 40 anos só, mas está com dor aqui em cima, dor na lombar, dor no joelho, não sabe por quê, né? Está com um monte de dor e não sabe por quê. Daí ela fala assim, mas também, se não é eu que troco a lâmpada dessa casa, se não é eu que troco o chuveiro, aquele banana não faz nada. Os homens fazem, a gente faz, entendeu? A gente faz, pode pedir que a gente faz, mas não precisa estar lembrando cada 6 meses. A gente faz. Cada 6 meses. Daí elas resolvem lá trocar o chuveiro, que eu também já fiz isso. Eu troco o chuveiro sem desligar a luz, tá? Eu aprendi a trocar. Mas daí não entende porque está com dor nas costas. Porque faz coisa que... E a mulher não tem a mesma estrutura física do homem. Isso é biológico, é genético. Está no DNA. A mulher é mais frágil que os homens. Ela não consegue ter as mesmas funções que os homens. Os homens para sair para caçar, para prover. E as mulheres para cuidar dos filhos. Então, assim, todas essas coisas, tudo isso que aqui a gente está falando só algumas coisinhas, mas tudo isso é trabalhado, é trazido à luz da consciência do porquê a gente está com dor aqui, dor ali, dor lá, sendo que não é natural. O natural é nós sermos saudáveis, e pronto, acabou. E por que a gente se enfiou em relacionamentos tóxicos, relacionamento narcisista, relacionamentos de codependência? Porque tem muitas pessoas que falam assim, as mulheres principalmente, esse é o público que eu mais conheço. Porque ele faz isso, aquilo outro, faz 59 anos que estou vivendo uma vida assim, eu não consigo me libertar. Por que será que não consegue se libertar? Porque existe um relacionamento de codependência, existe uma memória, existe uma programação de não merecimento, uma necessidade de aprovação, enfim, são muitas coisas que estão... Então nós precisamos, a nossa função pelo menos é ajudar o cliente a trazer à luz da consciência esses conflitos e reprogramar tudo isso, de uma forma ou de outra. Tá tudo certo aí na gravação? Tá indo certinho? Bom, aqui tá chegando legal. Tira umas fotos para nós. Tem um assunto ainda. O podcast é legal que... Ele até me perguntou assim, o que eu mais trabalho, né? O meu objetivo maior sempre objetivo não, propósito mesmo trazer à luz da consciência de cada cliente que eu estou ajudando o que é a sua verdadeira identidade, o seu propósito de vida. Porque a gente não nasceu só para nascer, crescer, casar, comer, dormir, acordar, trabalhar. Existe um propósito muito maior do que isso, né? Então, o tema, o slogan, primeiro, conheça-te a ti mesmo e conhecerás a chave mestra da tua vida, né? Porque está tudo dentro. E automaticamente você vai achar a tua identidade mais
autêntica, ser mais autêntico e seguir mais o propósito. Quando eu digo assim que a mulher tem que entender o papel dela, não é que eu estou dizendo que eu sou machista nem nada, que eu estou falando para a mulher que ela tem que ficar na cozinha, não é isso não, gente. É que assim, hoje o mundo já está mais diferente, muito mais diferente do que antes. E as mulheres realmente estão assumindo o papel social. Sim. Estão assumindo trabalho, estão sustentando a casa. E elas estão perdendo a essência de ser mulher, né? Aí os maridos também, os homens às vezes também não conseguem lidar com a situação e acaba separando, às vezes acaba tendo dificuldade de manter um relacionamento por vários motivos, às vezes só não, mas de entender a complexidade do papel de cada um. Sim. Essa é uma questão muito, muito delicada e que nós precisamos, essa é uma das coisas que eu bato muito na tecla, eu falo o seguinte, eu estou buscando pessoas, mas principalmente mulheres que estão prontas, primeiro, para curar a si mesmas, tomarem consciência dessa inversão de papéis, do quanto isso é prejudicial, não só para ela, é prejudicial no relacionamento, é prejudicial para os filhos, é prejudicial para o campo que ela trabalha. Não que ela não possa, porque às vezes seu marido está doente, está desempregado, precisa, mas tudo teria que ser temporário. E a vida fica muito mais leve para ambas as partes quando cada um cumpre o seu papel, a sua função. Isso, então, é verdade. E assim, você fala do tua abordagem. E de onde veio essa reprogramação biológica que você fala dentro do seu trabalho, da sua linha terapêutica? Essa é uma outra linhagem que eu trabalho, uma outra linha terapêutica que eu amo também, que ela é, na verdade, assim, uma junção da nova medicina germânica, para quem tem muitos vídeos aí da nova medicina, que veio do Dr. Hammer, dos anos 70, também não é uma coisa de agora. Também da microfisioterapia, que a técnica microfisioterapia, ela é ensinada mais para fisioterapeutas, que é uma técnica que veio da França. Porém, na cidade de Cascavel, há uns 10, 12 anos atrás, o Dr. Maurício Valente, que é um mega professor, eu sou muito grata a esse Dr. Maurício, ele, junto com um colega dele, de São Paulo, ambos fisioterapeutas, resolveram criar, no início era um nome diferente, era Leitura Biológica e Reprogramação Mental, o nome do curso que ele, então, na verdade, foi a união da microfisioterapia com a nova medicina germânica. Depois, mais tarde, aconteceram alguns fatores lá, algumas mudanças, e ficou o nome, o Dr. Maurício deixou então o nome só reprogramação biológica. Quem pensa um pouquinho, o próprio nome já diz tudo. É uma reprogramação da biologia, porque nós trazemos uma história, né? Nós nascemos e tem histórico desde... Na verdade, a reprogramação ela não trabalha em linhagem transgeracional. É apenas desde o momento da sua concepção até o dia atual. Você tem várias formas de fazer, com a pessoa sentada ou deitada, mesmo você faz as perguntas e o corpo vai respondendo, mas é uma reprogramação da sua biologia. Não é aquela reprogramação de DNA, não é nada questão de químico, nada. Não. A abordagem é emocional. Sempre emocional. Vamos dizer assim, tem várias linhas terapêuticas, tem muitas linhas terapêuticas e sempre todos estão tratando o mesmo problema. Entendeu? Cada um se identifica melhor com a sua linha terapêutica, com a sua abordagem, cada um se identifica melhor com aquela pessoa que trata daquele jeito, do jeito que ela fala, mas sempre os resultados são ansiedade, depressão, conflitos emocionais, bloqueios. A gente está tratando isso, independente se é com hipnose, se é com reprogramação biológica, é com constelação familiar, é com reiki, sempre o resultado é o mesmo. Ansiedade, depressão, fobias, vícios, bloqueios emocionais, traumas. E você em cima de todo esse estudo, você falou que é mais de 12 anos de estudo em cima nessa linha terapêutica, você criou também o seu próprio método, né? Ah, sim. Durante a pandemia, obviamente,
teve que ficar em casa, né? E eu, na verdade, eu estava participando de uns treinamentos do nosso mestre também, o Pablo Marçal, e além de todas essas formações terapêuticas, lá não é com ele não é exatamente formação terapêutica, mas é muita ampliação de consciência e potencialização de todo esse conhecimento. E durante a pandemia, mais enclausurada, eu na verdade, assim, aconteceu. Antes da pandemia mesmo, eu tinha ministrado muitos workshops, tanto aqui no Brasil quanto no Paraguai, e eu recebi muitos pedidos de mulheres, e mesmo com tudo que acontecia durante essas vivências de grupos, muitos pedidos, principalmente das mulheres, com relação ao casamento em si, ao relacionamento em si, e principalmente a questão da sexualidade, que era assim. Pode ser que aqui não é assim, né? Mas lá nas outras cidades, assim, a maioria das mulheres... Não, aqui não, né? Aqui, nossa. Por quê? Porque eu não queria até me separar, mas essa questão da sexualidade é problema, principalmente das mulheres com mais de 40, 50 anos. E aí até uma profissional na área de religião, profissional não, mas assim, ela era, né? Não vou citar nomes aqui, porque... até ela veio me pedir, porque ela estava passando por um processo de querer abandonar o marido. Ela gostava dele, amava ele, mas tinha umas portas assim no quarto, assim, que meu Deus do céu. Ela veio me pedir também. Isso me chamou muita atenção. E aí, realmente, durante a pandemia, quando eu estava mais enclausurada, mais em casa, eu criei esse método. Então, uma metodologia para limpar e desbloquear, e principalmente ajudar as mulheres a compreender. Hoje eu dou um método para homens também, porque não adianta também só nós desbloquearmos o conflito feminino, a castração psicológica que nós passamos ao longo da história da humanidade. Então eu ajudo elas a fazer uma reconexão da energia vital, a energia da sexualidade. E sexualidade é diferente de genitalidade. Que o encontro de órgãos sexuais, órgãos genitais é uma coisa. Agora, a energia da libido, a energia da vida, aquela energia que te faz ter vontade de levantar de manhã com 1000 planos e ir para a vida. Essa energia que a maioria de nós mulheres foi castrada e não tem consciência do quanto você carrega uma farmácia natural dentro de si mesmo. E o quanto o seu marido, o seu cônjuge, o seu relacionamento vai ficar muito feliz quando você cura a si mesma. E não fica falando, é porque eu sem vergonha, ele fica só olhando para as outras, não sei o quê. Na verdade, as mulheres, as que reclamam, eu falo o seguinte, querida, quem é que está deixando de usufruir? Né? Quem que é, me desculpe falar uma palavra, mas quem que é a besta aqui? É a outra ou é você? Né? Então, é um método realmente de forma muito dinâmica, prática, das mulheres ampliarem a sua consciência e entenderem que ao invés de ficar brigando com essa questão, elas podem usufruir e ser muito, muito beneficiadas com isso, inclusive dentro do casamento, dentro do relacionamento. Volta a ter aquela conexão que tinha no início. Né? E é muito profundo, é muito sério isso. Quem estuda, quiser olhar ali no Google, lá, estuda lá o que é energia Kundalini. Por que na Índia, por que lá nos países do Oriente é diferente disso, essa questão. Não é tanta, inclusive até com doenças. Não estou falando de doenças venéreas, estou falando de doença física. Quando você não usufrui essa farmácia que você tem dentro, eu não estou falando de erva, estou falando de enzimas naturais, a enzima da serotonina, dopamina, noradrenalina. Quando você não usufrui, você não ativa essas enzimas, sinto muito, mas a indústria farmacêutica fica muito bem e feliz, obrigada. Né? Esses neurotransmissores que trazem essa parte a gente fala assim, dos hormônios do prazer, que dá satisfação para a gente, que dá felicidade, eles são produzidos
dependendo do ato que você faz, dependendo do seu bem-estar. Se você tipo uma conquista, é um bônus. Se eu fizer isso para alguém, meu cérebro começa a produzir e me deixa bem, me deixa energizado, me dá uma sensação muito boa, tipo, eu vou ajudar o próximo, sem querer nada em troca, me dá uma satisfação tão grande. Aí eu vou me reconectar com a mulher, com isso e tal, e me dá uma satisfação tão... Mas assim, a gente vai perdendo. E assim, sempre para a gente estar bem, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. E a pergunta é o quê? Você está fazendo o quê para resolver isso aí? Pois é. O que você está fazendo? Está procurando um especialista? Você está procurando mudar alguns padrões da sua vida? Está procurando entender melhor o seu cônjuge? Está procurando se reconectar ou só estão convivendo junto? Só estão vivendo um perto do outro porque tem que viver, porque tem filho, porque tem a casa, tá negócio, um arrastando o outro, né? Qual que é o sentido disso? Por que isso que é não muito volta triste, isso é muito triste. Olha, eu vou reforçar aqui, eu vou reforçar o meu pedido. Queridas pessoas, nós estamos buscando pessoas que estejam prontas para vir com a gente, fazer parte do nosso time, do nosso exército de pessoas que, primeiro, curando a si mesmo, porque ninguém tem como ajudar outras pessoas se está doente, né? Primeiro você tem que colocar a máscara, quando o avião vai cair, coloque a máscara primeiro em você, depois você vai ajudar o outro. Então eu busco pessoas, mulheres e homens, que estão prontos para isso, para nós podermos ajudar cada vez mais. Você tem a capacidade de ajudar a pessoa que está aí do teu lado, aí na sua frente, você tem essa capacidade de ajudar o próximo. Assim como a gente se especializou para conseguir fazer isso, cada um numa linha terapêutica, a gente consegue ajudar as pessoas, e você também tem. Você pode entender melhor como a outra pessoa que está do seu lado, ela funciona, e você começa a vibrar melhor a sua energia com a dela. Você busca isso não acontece sozinho. Exatamente. Às vezes a gente vai esperar um impacto emocional acontecer, alguma coisa ruim acontecer para se conectar de novo. Isso acontece. Alguém da família morre e tal, acontece alguma coisa com o filho, outro, e as pessoas voltam a se conectar. Mas isso é horrível, vai esperar acontecer isso aí, para voltar a se conectar com aquela pessoa que está do teu lado, aí você vai esperar até quando? Tem técnicas, tem métodos, muitos tem recursos, só recursos aí para você voltar a ter essa energia, esse equilíbrio dentro da sua casa, trazer essa satisfação de estar junto com uma pessoa que você ama. Tem muitos recursos. Você vai esperar até quando? É muito, assim, muito triste a gente ver os relacionamentos. Claro, a área, como dizia o Bert Hellinger, a faculdade mais difícil que tem é a faculdade dos relacionamentos afetivos, principalmente, né? Mas existe jeito, existem formas, existem pessoas, existem homens e mulheres que já entenderam que é possível. Sim, não vou dizer que a vida inteira, 365 dias do ano, vai ser tudo perfeito. Porém, quando nós ampliamos a nossa consciência e tiramos a nossa criança da dor, todos nós trazemos uma criança dentro de nós. Então, muitas vezes, chega a ser ridiculamente engraçado de você ouvir, por que faz isso, por que faz aquilo, por que ele fez aquilo, por que fez aquilo outro, tudo criança dentro de um corpo de adulto, na meninice, né? É criança dentro de um corpo de adulto. Então, é para isso que a gente está aí. Tem muitos homens que procuram a terapia, a hipnoterapia, para resolver umas questões sexuais. O cara já não está funcionando mais, já está com o libido muito baixo, a testosterona já nem está lá embaixo, a pessoa não consegue mais se preparar para sua esposa aí, ou às vezes não consegue mais ter aquele momento de prazer bom juntos. Ele procura para hipnose ajudar em algumas questões, e sempre está relacionado a bloqueios emocionais. Ou aquela pessoa limitou a masculinidade dela de alguma forma, ou aquela pessoa fez alguma coisa, e assim vai caindo, esses conflitos vai derrubando, e daqui a pouco o cara não está conseguindo fazer mais, não está conseguindo ter aquele momento de prazer com a esposa dele, porque ele tem um monte de problema na cabeça, ou questões, né? E dentro da hipnose a gente consegue ativar alguns pontos da memória, alguns pontos fisiológicos, a pessoa consegue, através de gatilhos, consegue recuperar essa força, essa vontade, essa disposição novamente. E resolve. Tem cara que fala, nossa, eu não consigo mais, eu olho para minha esposa, eu não sinto mais nada, eu não tenho vontade. Então a gente consegue resgatar, através da hipnose, instalar gatilhos para a pessoa conseguir chegar na hora e
funcionar de novo, né? É triste isso, mas triste. Mas tudo tem a ver com a questão emocional. Tem jeito. O mais gostoso é pensar que existem... que o ser humano, infelizmente, foi muito treinado. Engole o choro, vamos trabalhar. Engole o choro, vamos trabalhar. Né? Que não olhar para as emoções. Isso que é o maior bloqueio, como eu estava falando antes, até da psicofobia. Então, mas como que eu vou procurar ajuda? Mas o que mais qualquer ser vivo, até as plantas, o que precisa? De atenção, de contato, de colo, de se sentir importante para as pessoas que estão ao seu redor. E um detalhe que eu estava querendo falar, que eu lembrei antes, é que é muita coisa que a gente lembra. Não. Você não precisa contar para os seus familiares que você está buscando ajuda. Só o fato de uma pessoa começar a buscar ajuda, ela contagia. Energeticamente, cada um de nós, fisicamente, emite ondas eletromagnéticas até 7 metros ao seu redor. Então, as pessoas que convivem dentro da mesma casa, você nem precisa falar que você está buscando terapia, para não te chamar de louco, né? Então, você vai contagiar o ambiente, inclusive onde você trabalha, isso tanto de forma positiva quanto negativa. Nós também recebemos as ondas eletromagnéticas. Sim. Então, quando uma pessoa começa a buscar ajuda e começa a se curar, todos são beneficiados. Então, na visão sistêmica, fala assim ainda, o DNA é modificado a partir de mim e até 7 gerações para frente também já vão ser alterados. Então, eu tenho testemunhos assim, da terapia que eu faço, a pessoa lá na 3ª sessão, por aí na 2ª, 3ª sessão, diz que as pessoas chegam, pessoas da família chegam, nossa, como é que você está diferente, você está mais bem, tua pele está melhor, o que você está fazendo? Nossa, está um sorriso, um brilho diferente. E a pessoa fala, não, estou fazendo terapia. Você está fazendo terapia, você está bem? Aconteceu alguma coisa? É isso que é o resultado, você vai estar bem, as pessoas vão perceber. E quando você muda os seus padrões de entendimento, de percepção daquela realidade onde você vive, as pessoas notam e elas também, como você falou, na parte energética, elas também vão mudar, você mudar, porque você mudou. Uma outra coisa que é engraçado, né? A mulher veio fazer terapia, que ela fala, geralmente é mal do marido, né? Daí a gente faz a terapia e ele já explica para ela, meu Deus, não é ele, é você, o problema está em você, não. Ela vai para casa, daí a pouco ela vai, nossa, meu marido já mudou, a minha sogra já mudou, a minha filha já mudou. Todos vão perceber. Queridas pessoas, não é que a fulano ou beltrano mudou, é você que mudou a tua forma de olhar para a vida, né? Então, e isso tudo, então, querendo ou não, vai contagiar de um jeito ou de outro, né? Vai. A felicidade é contagiante, né? Contagiante. Até a tristeza é contagiante. Tudo que o teu estado interno, o teu estado emocional vai atingir as pessoas que estão à sua volta. A gente sabe quando a pessoa está depressiva, a gente sabe quando a pessoa está feliz, está triste, está preocupada. O nosso cérebro subconsciente, ele percebe cada movimento das fisiologias faciais, a gente percebe, a gente conscientemente não, mas nosso cérebro está captando essa energia, ou essa feição, ou essas mudanças. O assunto é assunto há muito tempo. Roseli, uma coisa legal, pessoal de Assis e região, tá? Tá. Aqui no nosso espaço terapêutico complementar, você que está assistindo ao vivo, já vai anotando aí o dia certinho, tá? E vocês vão ter uma oportunidade muito grande. Você está montando, já montou, né? Vai ser realizado um workshop aqui no nosso espaço terapêutico, e a Roseli vai falar um pouquinho mais desse workshop. Pois é, e sabe que eu não tinha, quando eu marquei, eu nem me lembrei. Dia 12, é dia do quê? Dia 12? Namorados. É verdade. A próxima apresentamos para o teu namorado, para o teu namorado. Exatamente. Próximo dias 12 e 13 de junho agora, vou estar ministrando um workshop, uma vivência de 2 noites, na verdade são 8 horas, com dinâmicas práticas, tem um pouquinho de teoria, mas vai ser muito na prática, para a pessoa sentir na pele, sentir no corpo, o que
qual é, lógico que a gente vai trabalhar a teoria, responde lá e tal, Sim. só que muitas vezes a teoria, lá na teoria todo mundo é bonitinho, mesmo que às vezes é incômodo, mas quando vai colocar experimentar na prática, ai, nossa, tá cada coisa, assim, cada revelação que as pessoas não acreditam. Então, se você, mulher, ou até os homens, mas quiser um presente, se auto-presentear, ou então você, marido, ou namorado, ou esposo, quiser dar um presente diferente para si mesmo e para a relação de vocês, vem participar desse workshop, porque nós vamos estar trabalhando 5 áreas da vida. Você como filha, você como mulher, você como cônjuge, você como profissional e também o seu financeiro. Dentro disso, nós vamos trabalhar também as sub-áreas, a sexualidade. Enfim, é algo assim muito profundo. Não é uma constelação, mas são várias vivências. Que legal. Como se fossem 5 sessões terapêuticas em 2 noites, mas de uma forma bem profunda e acalentadora, principalmente assim, aquela sensação de prazer que a gente sente depois de cada sessão. De cada workshop desse. Isso, e vai ser muito melhor você fazer esse workshop lá, buscando a sua essência, né? Do que você sair para comer um lanche e voltar para casa com seu namorado, com seu namorado. Aí já que chegou em casa, acabou e você não vivenciou nada, só um dia normal como todo outro. Mas a partir do momento que você resgata a sua essência, você se torna uma outra pessoa, uma pessoa mais energizada. Você vai conseguir compartilhar as suas emoções, entender melhor o seu parceiro, a sua parceira, né? Uhum. Isso é muito com bom. certeza. Daí, isso seria assim, o ativando a identidade e propósito é o nível 1. Mais para frente, talvez, que vamos ter que combinar, aí vai ser o nível 2, o código oculto, que trabalha mais aquela outra, código oculto é aquele método que eu criei, né? Então, E vai ser dia 12 e 13. 12 e 13 de junho agora, na próxima semana agora. Começa a partir das 19 horas. Eu tenho 19 horas. Mas vou colocar mais ou menos 3, 4 horas de vivência ali, né? Trabalhando, cognitivo, entendimento. Aí isso é muito legal. Qualquer coisa, as inscrições diretamente aqui comigo, pode até ser com... Isso. Fala no direct aí, a gente sempre... Hoje as redes sociais estão conectando a tudo. É Roseli Wagner, você... escreve lá, vai aparecer, você está assistindo ao vivo, é fácil de achar a gente. Até no Google você vai me achar, já tem um monte de coisa lá. Tudo, a gente tem muito. Então, se você tiver vontade de fazer, conversa lá com a tua namorada, com o seu namorado, ou com a pessoa, ou vem você sozinho mesmo, né? Não tem. Para quem não tem namorado, está sem marido, namorado ou relacionamento, tanto faz, solteira, divorciada, viúva. De repente você não vai conseguir achar um namorado a tempo. Então, com certeza. Faz isso, vai Outra ser bom coisa, pra você. um detalhe. Se você quer um relacionamento diferente daquilo que você estava com problemas... escolhas vão melhorar. Exatamente. Primeiro limpar e organizar a casa interna. Depois, os resultados também são diferentes. Muito bem. Roseli, eu queria agradecer pela sua presença. Não vamos estender muito, não. Foi quase 1h30 já. Nossa, já está ótimo. E eu queria agradecer essa parceria com a gente, tá? Toda essa bagagem que você traz aí de toda a sua vida, buscando terapia e compartilhando com a gente, compartilhando com as pessoas. Eles falam assim que a gente 99% do nosso conhecimento a gente tem que entregar de graça. Sim. Tem que entregar para as pessoas, tem que dar de graça. 1% você cobra porque você tem que se manter, né? Porque não é fácil você estudar e não ter condições de ir para uma cidade para outra, você tem que ter uma renda para você se manter. A gente estuda muito, a gente pesquisa muito e trabalha muito. Então, 1% é o retorno financeiro, mas 99% é o que a gente está fazendo aqui, entregando nosso conhecimento, como você pode se ajudar, como você pode se reencontrar. Tem técnica, tem aí muita bagagem para a gente conseguir mudar a sua vida, né? Sim, com certeza. Mas ao mesmo tempo sempre é prazeroso. Quem ama o que faz, não vê trabalho como trabalho, né? É um hobby, mas que a gente... está usufruindo, né? Usufruindo do teu conhecimento da sua vida, isso é muito bacana. Isso já é o próprio exemplo do que é estar em conexão com o seu, tipo assim, no seu propósito de vida. Que quando você está na linha, lógico, tem percalços, tem coisa no caminho, mas é prazeroso. Por exemplo, nós estamos aqui no feriado, né? À noite e tal.
Você veio de Cascavel para cá, o quase 100 quilômetros. 100 quilômetros. Ainda vou para casa agora, mas por quê? Porque é prazeroso o que a gente faz. Porque muitas vezes eu falo o seguinte, eu já fui muito criticada. Há poucos dias atrás, eu recebi umas críticas assim que eu falei, eu não acredito que eu estou tendo que ouvir isso. Eu não acredito. Que é possível a pessoa não ter assim, mas não tem problema. Não tem problema. Eu tenho simplesmente ter compaixão de que cada um está na sua linha, no seu tempo de evolução, no seu, né? Então, a frequência vibracional é diferente. Então, não faz mal eu ter que andar 100 quilômetros para a gente poder estar compartilhando conhecimentos, e é por isso que eu vou fazer atendimentos no Paraguai, que são pessoas, às vezes, que têm menos, não é condições, mas assim, a gente vai também até o cliente, para poder justamente espalhar mais todo esse conhecimento. E o nosso propósito assim, é chegar na quinta camada, né? Quinta dimensão. Exatamente. Então, quando você chega assim, é tipo um topo mental, um topo espiritual, é tudo assim, onde nada vai te abalar. Você vai poder fazer muito mais para as pessoas, você vai poder ajudar muito mais gente quando você chega nessa quinta camada, que você resolve todos os seus bloqueios emocionais e nada te afeta. A vantagem é isso, não que a gente nunca mais vai ter problema, nunca mais vai ter problemas, mas as coisas que acontecem, os problemas que se apresentaram, a gente vai superar eles com mais leveza, né? Com mais, Vamos lá, hashtag em busca da quinta camada. Você vai conseguir conviver melhor com as pessoas, você vai conseguir assim, ter uma vida plena, ser próspero. Quando você chega nessa quinta camada, aí prosperidade está lá em cima. Roseli, as últimas palavras, as últimas considerações e mais uma vez, obrigado, gratidão por estar compondo. Gostaria que você olhasse para a sua câmera e para nós e falasse assim, eu sou complementar, que você vai estar atendendo aqui com a gente também. Eu sou complementar. Isso é bacana. E tô já fazendo parte aqui da equipe, já vamos começar a semana que vem. E assim, as últimas palavras, o que eu posso dizer é o seguinte, conheça-te a ti mesmo e conhecerás a chave mestra de tudo aquilo que você busca, né? Vá buscar, se você não consegue sozinha, é para isso que nós estamos aqui, né? É para isso que a gente está aí. Tem muita gente que consegue resolver sozinho. Sim, um pouco de conhecimento, mas assim, muitos não conseguem passar aquele bloqueio, não conseguem passar aquela situação. Então é para isso que a gente está aqui, para ajudar. E as pessoas que queiram também entrar em contato com o nosso espaço terapêutico, Complementar Terapias, que é o nosso Instagram, você procura aí no Instagram, procura nas redes sociais, procura André Santos Hipnólogo, procura Roseli Vargas, Roseli Wagner 8X, Roseli Wagner 8X, a gente vai estar aí, tem um direct, estamos conectados sempre com a internet, que é a nossa missão, é conectar com o máximo de gente possível, e você vai poder estar fazendo uma sessão com a Roseli e realmente chegando no seu nível de ser pleno, de conseguir olhar para você e falar assim, tenho que resolver essas questões. Gratidão e muito obrigado por tudo isso e que tenhamos uma excelente semana. Isso. Bom restinho de feriado para todos, tem um final de semana aí depois da manhã, muito já começou o final de semana ontem, né? Já estão emendando, já fizeram uma viagem, né? Ô, glória, né? Pessoa que teve tem essa oportunidade de emendar o feriado, né? E bom final de semana para todos. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente com o nosso podcast Conexão Terapêutica, mais um convidado, mais um terapeuta que vai estar agregando informações para a sua vida com outra abordagem terapêutica e você vai poder se conectar com aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais se identifica. E muito obrigado, gratidão mais uma vez. Obrigado. Obrigada.